Que isso, cara. Simone Mendes. Eu não tenho cara. Eu tenho que copiar de alguém. Semideus. O cara perguntou se quer que ele pague a review do Coringa do Tralhas. De novo. Do Joker Tá 2019? maluco. Alguma coisa deve sair dali, né? Ou nada também, né? Ou nada. Semideus, mangás estranhos e obscuros. Ai, droga, isso aqui é errado. Eu gosto do canal do Semideus. Boa noite. Eu gosto também dele. Boa noite. Nunca mais saiu um vídeo desse Berg bom, cara. Esse Berg morreu, velho. Infelizmente. Tem o da DeepTube, mano. Tem um menino Tom. Tá fazendo iceberg bom. Mangás são um tipo de mídia que me Menino fascina Thomas. cada vez mais que eu me aprofundo e descubro obras novas. Chega até ser bizarro a diversidade que você pode encontrar dentro de mangás que, em sua maioria, são completamente desconhecidos do público. Especialmente o público ocidental. Afinal, existe uma Igual grande aí? quantidade de obras que Caiu nem aqui, sequer relaxa. tem anime, por exemplo, Voltou. e provavelmente nunca vão ter. Então, no vídeo de hoje, eu decidi falar sobre algumas dessas obras que não são tão convencionais assim. E antes Esse que trabalho. alguém resolva comentar aí embaixo, apesar do título Oba. do vídeo, eu não irei Não, falar o apenas áudio de do vídeo mangás acabou, mano, aqui. necessariamente Cortou super total. obscuros Voltou, ou algo não do voltou? tipo. Real? Falando Não. Não? Tá mutado no vídeo. Pra mim. Ah, é porque caiu aqui. Caiu aqui, aí eu botei de novo, né? Infelizmente. Mas já tá aqui de novo. Vou mudar a resolução, né? Falando especialmente de um caso Voltou? que é Ah, até que bem foi. conhecido. E também não é porque eu uso a palavra estranho que significa automaticamente que essas obras são ruins. Muito pelo contrário, elas só são estranhas mesmo. Mas enfim, sabendo disso, agora vamos explorar alguns mangás estranhos e obscuros. Vamos ver. God save me for a reason, but I'm so Nossa, grateful mano, for Sidney everything. Sweeney, meu. Esquece. Ela é tão linda, gente. Tchau. Algo que Não. Não. One Piece? Não, né? Wanted. Não, é One Piece. Nossa, mano. Tudo. Tá com áudio? Obscuríssimo. me chama muita atenção nesse meio é explorar os trabalhos iniciais de grandes mangakás que são conhecidos por Zombie obras Powder. extremamente famosas. Ah, Já que os essas primeiros obras mangás. iniciais podem nos dar uma noção melhor quais são as suas influências e como a sua Será que ele vai falar de Karakuri, do Kishimoto? arte e narrativa evoluiu ao longo dos anos. Entretanto, a maioria das obras Aquele do iniciais Cupido desses do mangakás Togashi. não estão Tem aquele do Lobinho, né? Porsche aí. O do Lobinho, do... Ah, é esse mesmo. Camp de alguma coisa. disponíveis para o público, muitas delas sendo consideradas mídias perdidas, e outras temos poucas informações sobre ela, sendo até de certa forma um trabalho um pouco misterioso. Acredito que muitos de vocês conhecem o Fujimoto. mangaka Tatsuki Fujimoto. Afinal, um dos seus trabalhos ficou extremamente popular nos últimos anos, o Ah, mas mangá Fire Chainsaw Man. Punch não é Mas é tão- claro que esse não é o seu único Mas trabalho, longe disso. Antes mesmo de Chainsaw Man, ele já tinha outro mangá Melhor. serializado, o Fairy Punch, além de one-shots como o Goodbye Eri, por exemplo. Mas existe uma obra disponível Depois. na internet que é atribuída ao Fujimoto como uma das suas primeiras, ou até o seu primeiro mangá, chamado de Saiu, tá? Tetele-po-san. Esse é um mangá claramente amador que pode ser encontrado facilmente na internet, até com a tradução em português. Esse é um mangá com 5 capítulos que acompanham a garota caminhando em uma nevasca procurando por alguém ou algo. Essa garota consegue falar apenas uma palavra, a mesma do título do mangá. E no meio dessa nevasca, ela conhece um monstro gigante que não faz Lula ideia do mandou que essa 16 palavra reais, toma significa. esse aqui. Parece incrível. Mas decide ajudá-la a levando a alguém que possivelmente tenha alguma Vai o ideia Gus. do que ela estava procurando.
Logo, eles falam com alguns outros personagens Gus? desse mundo meio surreal, buscando pelo Mandou significado dinheiro, da relaxa. palavra que essa personagem tanto É fala, você mesmo? até que no último capítulo, após aquele monstro que a estava acompanhando se revelar como esse tal Tetelepoçan, a garota parece acordar de uma espécie de coma através de uma seringa que tinha apagado todo o cenário anterior. Com a obra terminando com a frase incrível: nós vivemos em uma era em que podemos até mesmo reverter morte cerebral com drogas. Mas como vocês podem ver, a arte desse mangá é bem diferente do que a gente espera. Até parece algo que foi feito bem rápido. Apesar de eu achar esse estilo bem atraente de certa forma, eu definitivamente poderia ler uma obra mais longa com esse exato estilo. Apesar de ser algo bem solto e rabiscado, parecendo algo que foi feito como uma piada muito específica. O grande problema dessa obra é que as informações em relação a esse mangá em específico são bem escassas. Alguns sites, como o Mangá Updates, por exemplo, listam Tetelepoçan como uma obra do Fujimoto, mas pelo menos pra mim ainda existem dúvidas de que esse mangá seja realmente dele. Porém, a arte desse mangá lembra bastante a arte dos seus outros trabalhos, como Chainsaw Man, principalmente o design da garota na história, como vocês podem ver. E essa obra me lembra bastante um extinto site que existia aqui na internet chamado Upmangá, que era um lugar onde você podia publicar o seu próprio mangá para outras pessoas lerem. E é claro que a maioria que era postada lá não era tão profissional assim, tendo um estilo de arte que lembra bastante. O Nightbot 50 por rap de anime. Não era 50 mais, não. Não é isso, não? Não era 50 conto, É não, assim. cara. Não, era assim, porque teve uma vez que alguém pagou o rap de Genshin e você falou, não, eu não vou reagir porque não pagou R$50. Eu falei, então beleza, R$50. Cara, eu falei. Ficou uma série, inclusive. Valia o quádruplo. Se tem 5 minutos, vale o quádruplo. 20, não 50. Porra, Mas rap de anime geralmente tem 5 minutos, né? 8 minutos. quádruplo de 5, cara. Ah, mas aí tem que colocar um valor fixo, pô. Rap de anime não tem um valor, não tem como medir. Tem, pô. É o tamanho do vídeo vezes 4. Mas Até- é um Até valor. barato, mano. Vezes Esse simbólico, mangá 4. citado valor anteriormente. simbólico. Não, 50 o cara pede 2, né? Promoção da casa. Mas O Nem a o ponto é promoção. justamente não pagarem, né? Concordo. Incluindo o que eu postava na época. Infelizmente, como dito antes, esse site não existe mais, mas dá para ver algumas páginas salvas no Wayback Machine. E quem está há bastante tempo aqui no canal sabe que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando exclusivamente de mangás esquecidos da Shonen Já Jump, faz a 2 maior revista de mangás do Japão. Oh. Dado a sua forma bem rígida de lidar com as obras publicadas nessa revista, muitos mangás são cancelados com pouquíssimos capítulos, sendo que principalmente obras bem antigas são consideradas perdidas atualmente. E um que eu não falei naquele vídeo, mas ainda assim é muito interessante e diferente, é o mangá Tsuhagi Hyoru Saka, que é uma daquelas obras que te lembram que existe um mangá sobre absolutamente tudo, já que ele é um battle shonen sobre literatura, mas não como um Bungo Stray Dogs da vida, onde os personagens são inspirados em escritores. Na verdade, nesse mangá, o sonho do protagonista é escrever um livro, exatamente. E a arma dele é um guarda-chuva também. O protagonista se chama Kibino Makibi e ele busca uma editora para publicar o seu diário de viagem por um mundo fantástico e ainda não totalmente explorado, seguindo os passos do seu mentor, que também foi um grande escritor e explorador. Pelo menos na minha visão, esse é um mangá bem inspirado em One Piece, e se você ler o primeiro capítulo isso fica bem claro. E toda a arte do mangá também é bem anime dos anos 2000, o que me agrada bastante inclusive. Mas ainda é bem inusitado ter um personagem com esse design e a exata personalidade que você acha que ele tem sendo um escritor. O mangá foi lançado em 2006 e foi criado pelo Kohei Nishi, que até produziu outros trabalhos após esse, porém nenhum deles ficou tão conhecido assim. Sendo que Tsuhagi Hyoru Saka foi cancelado na Shonen Jump com apenas 24 capítulos e apenas 6 desses estão disponíveis em inglês em sites, digamos, alternativos. Que eu acredito que pelo menos o primeiro capítulo vale uma lida. E agora, seguindo em frente, temos uma obra que é indiscutivelmente uma experiência. Um dos artistas mais influentes Omezo? dentro dos mangás de terror é Foi o com- Kazuo Omezo, que trabalha na Omeza? área desde os anos 50 e é Um considerado mesão, mesa. Por que tava um mesa?
uma grande influência para mangakás como o Junji Ito, por exemplo, já que suas obras também têm a constante presença de visuais grotescos e surreais, como é o caso de uma das suas obras mais conhecidas, a The Drifting Classroom, O mesmo é muito mais competente que o Ito aí, falei. que conta a história de uma escola que é Talvez. misteriosamente transportada para o mundo pós-apocalíptico, dominado por criaturas bizarras que levam pelo menos os adultos da escola à insanidade. Os visuais desse mangá Ele tá são bem falando, eu li todos os pavorosos, mangás de principalmente por causa terror. Oi, Não leu perdão? nenhum mangá do mesmo. Ele falou, não, eu li todos os mangás de terror, né, o Piscina. Não leu nenhum mangá do mesmo. Eu li já 8 mangás dele. Eu li O esse aí, Hyoryu Koshitsu, Hyoryu Koshitsu, Attack Ryu Boy. Kyoshitsu. Você nunca leu 14? Já. 14 é perfeito, pô. 14. Adoro 14, cara. 14 é bom Prisma demais. 12 mandou R$3,16. 3 reais, cara. Você deu 3 reais, cara. 1 minuto, né? Ok. Por que você deu 3 reais? É um one shot, cara. É um one shot? O que é isso? É um shorts? One shot é doido, né? É um shorts. 3 reais. Muito obrigado pelos seus 3 reais, tá? Ebi Shoujo? Já li Ebi Shoujo. desse traço mais antigo. Mas uma das suas obras mais Olha aí, ó. bizonhas, com certeza, Pô, é a 14, 14 tendo é bom sua demais, pô. serialização iniciada em 1990, que conta uma história que se passa em um futuro distante, onde em uma fábrica de frangos sintéticos, uma criatura renasce a partir de células de frango e é Chicken George é shed demais, cara. nomeada como Jorge o Frango. Sim, esse é o nome do personagem. Logo após ganhar consciência, esse frango sintético geneticamente modificado começa Chicken George é bom demais, cara. uma caçada para se vingar dos seres humanos que extinguiram toda a vida animal na Terra. Cara, se o vídeo. Se o vídeo tinha o intuito de trazer mangás estranhos, parabéns. Na minha lista. Na minha lista, ele é o top 1, cara, de mangá esquisito. Pra mim é o. É forte, cara. E assim como todas as obras desse autor, Esse é lindo. 14 possui visuais Oi? Esse é lindo. Perfeito. que podem ser bem grotescos. E também, mesmo com essa sinopse pouco usual, o mangá é até que bem grandinho, tendo mais de 200 capítulos. E ele lembra até um mangá que ficou de certa Não. forma bem popular quando ele começou a ser Não, serializado lá em 2020, Nada a ver. o New Nada a Authority ver. Né? Fighter. Só porque tem um galo. Que é um mangá que acompanha um galo que luta contra uns demônios bizarros. Até diziam na época que esse mangá era um One Punch Man versão galo de briga. E a arte desse mangá é muito melhor do que ela deveria ser. Quem era o Noia, E né? se você gosta da temática cyberpunk, provavelmente você já ouviu falar do mangá Blame, que talvez apresente obrigado, não uma falando. das versões mano. mais diferentes desse subgênero. Lançado inicialmente em 1997 e encerrado em 2003, e de autoria do mangaka Tsutomu Nihei, Que eu em tenho Blame assinatura. acompanhamos um personagem chamado Kili, A assinatura que vaga dele? por uma Tenho. mega estrutura futurística gigantesca que pode Quem é que ou falou não que o Nihei estar não sabia desenhar rosto? Leigos. Foi o. Não, foi o. Foi algum youtuber, não lembro se foi o Cenário Transparente, foi o Linkzinho. Ah, não faço Foi ideia. algum desses caras que a gente assiste, assim. Olha, Não sabe. o Caton não conhece. Com certeza não conhece. Ah, não, tenho certeza, tenho certeza. O Caton não conhece. Deve ter sido o Linkzinho Não. ou o Marco, o Não. Abreu, porque o Caton não conhece, não. na Terra, que é habitado por diversos grupos, formados por seres sintéticos e robôs. Acompanhamos esse personagem enquanto ele vaga por essa mega estrutura composta de escadarias, cavernas e corredores intermináveis, que fazem parecer que essa estrutura não tem saída ou sequer tem um final. E o autor dedica muitas páginas para nos ambientar nessa mega estrutura, criando uma arquitetura futurista e pós-apocalíptica bastante detalhada. Muitos dos quadros nem mesmo têm diálogo, sendo apenas o Kili caminhando por esse local, em busca de fazer com que aquele lugar volte para o controle humano. E assim como as obras mencionadas anteriormente, Blame obviamente tem a sua carga de bizarrice. Não, boa lista até agora. Eu acho que minha lista teria justamente 14, mas também teria Sex Machine, né? Sex Machine é absurdo, pô.
Liga a moto você sentando num pinto, né? Esse é o mangá bizarro. E não é hentai, tá, gente? Algo bem interessante no mundo dos mangás, com certeza, são as revistas que essas obras são inicialmente publicadas. É certo que a Shonen Jump, mencionada anteriormente, é a maior delas, porém, definitivamente, ela não é a única. Na verdade, existe uma variedade até assustadora de publicações de mangás no Japão, sendo parte delas voltadas a um público bastante. Gus, eu tô com um vídeo aqui arquivado, cara, pra ver nessa semana. Se quiser trocar por outro aí, tudo bem, mas vai estar aqui arquivado, tá? Específico, indo de uma revista chamada June, que é uma revista focada em publicar histórias yaoi, ou romances entre dois homens, e uma revista chamada Kindai Mahjong, que é um pouco mais específica. Afinal, ela é uma publicação que tem exclusivamente obras Não é esse jogo aqui, né? que estão relacionadas a um jogo de mesa chinês chamado Mahjong, que, diga-se de Mahjong? passagem, parece ser muito complexo. Mas eu acho que Errada a não dá pronúncia? para ser mais específico do que Mahjong. Mahjong. apesar de eles não só Não tinha um publicarem jogo de mangás, Mahjong aparentemente, no mas Windows? sim Tem, mas esse Mahjong solo Mas não é o era Mahjong, sabe? Era tipo um dominó, né? Assim, mais ou menos. É. Eu era horrível nesse jogo. É tipo paciência, sabe? Você não joga baralho. É. Mahjong mesmo é também tipo matérias. Nossa, eu nunca vi alguém jogando paciência, mano. Ao vivo, né? Ao vivo, Nunca pessoalmente. Ao vivo? Só Nunca no, foi só no no, só no caixa? Windows, mano. Só no Windows, mano. Só no Windows? Eu já vi uma Ah, pessoa lá, jogando ao paciência, vivo cara. também. E eu vi também no iCarly lá. Nossa, esse jogo é um saco! Oxe, é um jogo que você joga sozinho. Você queria o quê? Eu queria diversão. Pô. Notícias e guias É um bom relacionados a esse jogo. Mas apesar de muitas dessas obras publicadas nessa revista serem bem nichadas, um mangaka bem conhecido Será, Over? Será, mano? Ele vai citar um que também seria do meu top de estranhos, cara. Aquele jogo, o de Mahjong Super bizarro que Kago? tem o Pol Pot, tem o. tem o Ah, Bush. Munazumo, The Legend of Koizumi. The Legend of Koizumi. Cara, esse mangá é perfeito, cara. Esse mangá é perfeito, mano. Esse mangá é Fala que você sabe perfeito. também, né? Sabe é bizarro. no meio já publicou Aquele tem um algumas Trump? obras Sim, que tem o Trump, É. que tem o George, o Bush O pai, Bush filho. Putin, Tem o Toshi Pai, Mengele. Tem o Mengele, Kim cara. Jong-un. Cara, Tem. eu tenho um arco do Hitler e o Ratzinger, cara. Cara, que absurdo, cara. Mas o Trump é na continuação, que é a É menina, da continuação, é. É pior que o Kindai Hitler, Mahjong, assim, Deus me perdoe, mas ele é muito foda no mangá, mano. Ele parece tipo um boss, assim, tá ligado? Ele é um boss no mangá, ele é um É. boss. Ele usou Ele uma capa gigantesca, assim, preta, tipo, cara. Cara, muito Tem um bom. super ariano, né? Que ele vira Quando Super Saiyajin. quando chega o Adolf, né? Quando chega o Adolf lá, ele chega todo boçal assim, aí o Ratzinger. Ele não. Olá, amigo. Amigo, eu não vejo você mais de 30 anos porque eu odeio. Odeia, mas não esquece É o que que eu tinha uma fiz relação por meio você. Kinjaku e Tengen, né? Assim. Você não Sim. esquece o que eu fiz por você. Aí bota o backstory assim do Ratzinger na polícia alemã, cara. Puta que pariu. Nobuyuki Fukumoto, que eu acredito ser Não vai ser, não vai ser, pô, não vai ser. Aí você Pô, tem realmente, ele foi jogar na Safe Zone, né? Ele foi na Safe Zone. O que vai... A Kage? A Kage vai ser... Ah, deve ser a Kage, né? Porque tem, eu acho que é meio. De mangá mais bizarro dele, eu acho que o Gen, que o do menino lá, pô, o Zero. O Zero é mais bizarro, né? Tem muita coisa O bizarra. Zero. O Zero. Zero mais, né? mais conhecido pela sua obra Kaiji, que na época do lançamento de Round 6, muita gente falava que esse Esse mangá foi uma possível do Hitler, Prisma, é o Mudazumo Naki, né? Mudazumo Mudazumo Naki Naki. Kaikaku. inspiração Isso, para a vai. série. Bota que ambos Mudazumo- lidam com uma Hitler, que você acha? Bota Ratzinger, cara, que tu acha? que vai ser? Hitler mangá Mahjong, que tu acha? Pronto, realmente. jogos meio mortais travados por gente endividada. Porém, a sua obra mais popular publicada nessa revista é o mangá Akagi, que é um mangá Então, mais popular publicada nessa revista, porque a Kage é diferente da revista de cara. sobre Mahjong. Mas se tinha uma publicação que era bem Ô, Garou? O Fukumoto publicou na Garou, cara? Não lembro do Fukumoto na Garou. diferente no mundo Também dos não. mangás, essa é a revista Garo. A Eu Garo acho foi que uma revista já pulou, né?
Pô, cara, eu acho que já fez um arco aí. O Fukumoto, ele foi ser mangaka nos anos 80, Garou já tava quase acabando nos anos 80. Mensal fundada por Katsuichi Nagai em julho de 1964. O Nagai é um dos colaboradores, tá? Não é só ele, não. O O objetivo da próprio Garo, Sanpei Shirato, né? Tava lá. desde os seus primórdios, Com era relação a- compilar diversos trabalhos que não tinham um apelo comercial tão grande assim, sendo considerada uma publicação underground de vanguarda. Então, o take principal da Garou, de fato, é ser underground, vanguarda, mas ao mesmo tempo ele era auto-assumido progressista. Era um mangá de esquerda. Não necessariamente ser contra a cultura aquilo que se tinha no Japão. Tanto que o Sanpei Shirato publicou muitas das suas séries Jidaigeki, e japonês amava Jidaigeki, ele ia lá e escrevia Jidaigeki. Tinha obras que eram muito contra a cultura, aquelas coisas, né, super subversivas, mas a revista se sustentava autoassumidamente por valores esquerdistas. Com histórias mais Já não realistas que gostei. tocam em temas Esse, esse Shinkirari é muito bom, tá? Leiam, ele é um mangá muito bom, de verdade. atuais que aconteciam tanto na sociedade japonesa quanto no mundo, ou até mesmo histórias que tinham elementos considerados tabus, principalmente sexualidade. Logo, mesmo que a publicação tenha se iniciado bem antes do surgimento dos tropos, tanto narrativos quanto principalmente artísticos, que vêm frequentemente sendo usados nos mangás modernos, ainda vale evidenciar o quão diferente são esses elementos nos mangás da Garo, já que muitos dos artistas dela não costumam usar as convenções do meio, como é o caso da coletânea Pô, Palepole é incrível, Palepole é perfeito. Palepole é histórico. Palepole. Eu pensei que ele ia falar aí do Atakushi, né? O Atakushi Asumi pô, mudou a forma como o japonês usava a literatura. Não tô nem brincando. O Atakushi foi uma coisa muito incrível que se originou no Garou mesmo. Palepole, de Osamaru Furuya, que se utiliza desse layout de 4 painéis para contar uma série de histórias curtas meio surreais, com referências à cultura pop e alegorias religiosas, sempre com um estilo de arte diferente, variando de algo bem realista para algo mais cartunesco, como essa que mostra os 4 membros dos Beatles sendo representados com aquelas imagens que, graças a uma ilusão ótica, forma outra imagem. Isso com certeza tem um nome, mas eu não sei qual é. Esse autor, pesquisar, inclusive, pô. tem diversos outros trabalhos, entre eles um mangá chamado A Música de Marie, que eu já li e recomendo bastante. Ele Muito tem bom. elementos de steampunk com uma pegada bem de fantasia. Sendo que ele já foi publicado oficialmente aqui no Brasil pela New Pop, Primitivista, mas um isso mangá não é um primitivista. vídeo patrocinado, ok? E seguindo ainda dentro da revista Nekojiro, Garo, temos a Nekojiro. obra Nekojiro Udon, que é um mangá de comédia ácida que acompanha dois Tem um documentário muito bom sobre Nekojiro. A autora bizarra, né? A Doente, morte de coitada. Nekojiro, assim. Pois é. gatos antropomórficos que são bastante cruéis com tudo Um que passa indicat na frente amaldiçoado deles, especialmente em insetos por algum motivo. Existe um termo que é aplicado a essa obra em particular, que é o Abuna Kawaii, que é um termo Kawaii. dado a coisas que Coisas fofas que são amedrontadoras, na verdade, né? Isso aí o Finef acatou como se fosse nada, né? são ao mesmo tempo fofas e macabras. Dá até para considerar essa obra como uma deturpação de mascotes infantis. Ela começou a ser publicada na revista em 1990, e essa obra até virou um curta experimental em 2001 que ficou conhecido no ocidente como Catsup. E dada a natureza underground da revista Garo, a tiragem dela era bem limitada e chegou às vendas que já Qual não o seu vídeo, sustentavam a produção da revista, que já vinha perdendo popularidade desde meados dos anos 80. Logo, infelizmente, a publicação da revista se encerrou em dezembro de 2002, mês em que a sua última publicação Muito bom que ele falou que os anos 80 começou a ter baixa, em 2002 foi acabar. foi lançada. E hoje em dia, a maioria das suas obras são bem difíceis de encontrar, pelo menos na internet. Cara, o MB, meu amigo, essa aí acabou de ter tradução, pô. Aí você me Deus, tá lendo o Mangadex, hein, amigo? Isso aí acabou de ter tradução, pô, faz um mês. Apesar de existir algumas por aí, como as mencionadas anteriormente. Nishioka Kyodai, né, os irmãos Nishioka fazendo suas maluquices. Tem muitas traduções dos irmãos Nishioka tem disponibilizado. Então, de qualquer forma, fica a indicação. Eu acho que não foi uma má seleção, não, de histórias bizarras, assim. Eu acho que ele falhou um pouco no início,
Não trouxe tanta bizarrice assim. Ah, obras iniciantes, né? De autores que se consagraram posteriormente. Mas depois disso ele conseguiu trazer obras bizarras. Ainda fiquei na espera dele trazer aquele Majan brabo, né? Do primeiro-ministro do Japão e Ratzinger e Mengele, né? Mas tudo bem. Bom vídeo. Eu tenho outros mangás obscuros, né? Mas uns dos meus ele citou, que foi 14, né? 14. Claramente seria um dos mangás mais estranhos que eu falaria. De cabeça, assim, mangá estranho. Pô, tem aquele do. Ele falou do Samaru, né? Ele falou do Furuya Samaru. Pô, tem um do Shintaro Kago, que é aquele over, que ele faz uma sátira a Stalin. Uhum. Aquele mangá é uma loucura. Todo dele, né? Aquele mangá é uma bizarro. loucura, cara. Aquele mangá é uma loucura. É, tem uns piores dele, né? Vou ao banheiro. The World's Mine não é tão bizarro, não. Quando ele voltar, a gente responde, Igor. É, do Furuya também tem, né? O Hikari Club, que é um expoente do Eroguro. Que não é um mangá tão ruim, não. Shinjo no Saiko no Tokoryu eu citaria também. Esse aí é um mangá bem icônico, né? Um dos meus favoritos. Qual é aquele mangá dos caras que cozinham coisas estranhas? Dungeon Meshi. Próximo. Não sei, coisas estranhas. Cozinha coisas estranhas. É, pô, deixa eu mexer, cozinha mesmo.